Nós vamos abrir aqui a sequência. Então, pessoal, nós vamos agora reservar esse espaço da sequência da nossa transmissão para que vocês possam fazer perguntas. Ou perguntas sobre o assunto que foi exposto aqui na nossa aula, ou, de uma forma geral, aproveitando que estamos aqui online. Normalmente, nós gravamos áudios ou escrevemos textos, agora é a grande oportunidade de online respondermos a dúvidas e perguntas para todos os presentes. Então, vamos aproveitar com a palavra vocês que estão participando dessa transmissão. Por gentileza, tenham a bondade. Shalom, Rabi, tudo bem? Como vai, Bruno? Tudo jóia? Tudo bem, desculpa, minha câmera está com problema aí. Não tem problema. O Senhor nos ensinou agora que Yaakov, ele enviou anjos antes de reencontrar com Esaú, certo? Sim. Um pouco mais para frente... Há duas interpretações. A palavra malach em hebraico tem dois significados. A primeira é mensageiro e a segunda é anjo. Isso, malachim, né? Em hebraico. Isso. Com Aleph. Tem uma diferença entre melech, melech é rei. O plural de melech é mlachim, sem Aleph. Malach é anjo, o plural de malach é malachim e não mlachim. Uma pequena diferença entre reis e anjos. Sim. Tá bom. Ok, obrigado. A pergunta é assim, mais para frente a gente vê que Esaú também envia anjos para encontrar com ele, tá certo isso? Não são anjos. Ele mandou 400 soldados armados até os dentes. Jacó ficou realmente preocupado. Mas existe uma ideia do Midrash, que são explicações complementares do Talmud, que vem explicar esse trecho da Torá, que os anjos de Jacó eram em número de 400 também. E eles apareceram também como soldados super armados. E segundo o Midrash, porque não se ouve mais dizer desses 400 soldados armados até os dentes. Então, segundo o Midrash, os anjos de Jacó deram a maior surra nos 400 soldados de Esaú. É isso que o Midrash fala. Então, por isso que o Esaú, depois que percebeu isso, ele deixou com que o Jacó se aproximasse dele, porque ele entendeu que o Jacó era tão forte quanto ele, ou mais forte ainda. Tem uma pergunta aqui no... já vamos ler a próxima pergunta. Você entendeu, Bruno? Alguma... Ok. Hã? Sim, é porque eu dei uma lida um pouco também, eu ouvi dizer que Esaú também enviou anjos também, né? Que não eram anjos muito bons, né? Não, então, houve, na verdade, uma luta, essa é a pergunta, Shalom Rav, durante essa paraxá, Yaakov luta contra um anjo. Por que ele pergunta o nome desse anjo? Sim. Na verdade, é isso também que eu queria falar o também. Yaakov, isso a gente precisa explicar o que está acontecendo aqui na porção. O Yaakov Avino, ele ficou num estado, o patriarca Jacó ficou num estado de vulnerabilidade, porque ele ficou muito preocupado. Ele ficou preocupado com o encontro de Esaú. Mas, afinal, ele confiava ou não em Deus? Claro que sim, mas Jacó era muito humilde. Ele achava que o crédito que ele tinha junto a Deus passou do limite, como um cartão de crédito. Estourou o limite. Ele disse que Katonti Mikola Hassadim, Mikola Emet, Asher Asita Imadi. Eu me diminuí diante de tantas bondades e verdades que praticastes comigo, porque eu vim somente com um cajado para cá e voltei com gado, rebanho, família e funcionários e tudo, um verdadeiro multidão me acompanhando. Talvez acabou meu crédito. Então ele ficou preocupado. A preocupação cria um estado de vulnerabilidade. Por isso o anjo de Esaú pelejou e lutou a noite inteira com Jacó. Que anjo que era esse? Esse anjo era o Satã, era o anjo do mal. Ele era o anjo de Esaú. Tem uma teoria aí maluca, o Francisco, lá do Vaticano,
ele andou falando que tem uma teoria aí dentro da religião aí oficial do país, que o pai do JC é o Lúcifer, ou é o diabo. Uma teoria meio diferente aí. O pessoal não gostou, não. Mas, na verdade, tem procedência, por incrível que possa parecer. O JC, ele é a reencarnação de Esav. E o anjo representativo de Esav, quem era? O anjo do mal. Por que tinha esse anjo especial do Esav? Porque o Esav ia dar origem a povos. Então, indivíduos que vão dar origem a povos, além dos anjos triviais que acompanham cada indivíduo, tem um anjo especial chamado de Sar, que é representante de uma nação. Já que Esav ia dar origem a uma nação, então havia esse anjo. Esse anjo era o anjo do mal, que era o Satã, etc. E por que Jacó pergunta o nome desse anjo? Porque ele queria saber, de acordo com o nome do anjo, ele conseguiria descobrir a missão do anjo e entender melhor o anjo para se ligar à espiritualidade. Tanto que o anjo quer ir embora, porque está quase amanhecendo e ele foi vencido na batalha, na luta espiritualmente pelo Yaakov, e o Yaakov o prendeu. Ele quer voltar para, logo com o amanhecer, dizer os louvores de Deus, cantar, entoar os louvores. Aí Yaakov falou, eu só deixo você você ir embora se você me abençoar. E o anjo o abençoa e o chama de Israel. Aí o Jacó pergunta, qual o seu nome? Ele falou, eu não me lembro da passagem, fala, eu não tenho nome, alguma coisa assim em hebraico, no que importa o meu nome, mas os comentários falam que a resposta que ele deu era o nome dele naquele momento, as palavras que ele usou. Então, na verdade, Yaakov queria se ligar a esse anjo, porque mesmo o anjo do mal, mesmo Satã, o diabo, etc., ele é um anjo que tem muita espiritualidade, que sabe muita Torá. E se alguém consegue pegar a essência dele, então consegue se ligar a uma grande espiritualidade. É claro que não ao mal, não a missão dele. A missão dele é o mal, mas a essência maior desse anjo... Vamos lembrar que o diabo é um anjo, é um emissário de Deus. Acabamos de dizer que o emissário, só a parte externa dele se envolve com a missão. A parte mais íntima dele fica totalmente conectada com Deus. Vamos ver mais algumas observações aqui no chat. Shalom Rav, durante esse parashá, Yaakov luta com o anjo, porque ele pergunta o nome desse anjo. Já respondemos, então, Aniel, é para saber a natureza espiritual desse anjo e poder captar a sua espiritualidade maior. O calendário hebraico tem atraso de 200 anos. Mesmo a contagem está correta mesmo? Não, não é o calendário hebraico, não tem atraso nenhum, Claudinei. O calendário hebraico é perfeito, ele é exato. Ao contrário, o calendário gregoriano é que tem muitos anos na Idade Média que não foram contados. Então, ele é defeituoso porque alguns anos simplesmente foram desconsiderados porque todos os europeus eram analfabetos, com exceção dos padres. Parece que aqueles anos os padres não estavam muito dispostos a contar os anos. Alguns anos da Idade Média, Alta Idade Média, Baixa Idade Média, o calendário judaico não tem o que pôr, o que tirar, ele é exato desde a criação do mundo. Rabino, tem uma canção chamada Adonolam Asher Malach. Não, esse Malach, Adonolam Asher Malach, é o verbo reinar no passado. A tradução é o dono do mundo que reinou. Malach aqui não é anjo. Malach aqui é a conjugação do verbo limloch. Ivan, limloch significa reinar. Então, Adonolam Asher Malach significa o Senhor. A palavra Adon, que palavra que vem de Adon? Dono. Adonolam, Adono. Adonolam, falando rápido, Adonolam, vem a palavra dono, vem de Adon. Então, Adonolam, o Senhor do mundo que reinou. Malach aqui é a conjugação do verbo no passado, terceira pessoa. Shalom Raf, por favor, qual o fundamento da moral? E essa pergunta é difícil, hein, Luiz Ricardo? Qual é o fundamento da moral? Moral, eu vou te dizer por que é difícil essa pergunta. Porque nós não cumprimos com as mitzvot da Torá pelo aspecto moral. Nós cumprimos porque se trata da vontade de Deus.
Porque a moral Conta alguma história do grupo todo. a moral são padrões referenciais de conduta que mantêm uma certa harmonia entre a família, entre o grupo social. Por exemplo, pai é pai, mãe é mãe, filho é filho, irmão é irmão. As proibições às relações sexuais entre membros da mesma família. A moral tem a ética também, né? Mas a moral é mais ligada a assuntos de pudor, a assuntos mais ligados ao sentimento da pessoa, de pudor, de recato, de sensualidade, sexualidade. Isso é moral. Mas por que essa pergunta é difícil? Porque a moral muda de tempo em tempo. Então não podemos só nos basear na moral. Temos que nos basear nas leis de Noah, nos basear nas leis da Torá, porque essas leis são eternas. A moral pode mudar de tempos em tempos, mas as mitzvot da Torá ou as leis de Noah não mudam. Por isso, nós não devemos nos basear somente na moral. A moral é importante, mas não é o mais importante. O mais importante é cumprirmos com as orientações de Deus, ou por meio da Torá, ou por meio das 7 leis de Bnei Noach, que estão ainda acima da moral, porque a moral pode mudar, mas as leis de Deus não mudam. Qual é a base desse calendário? O calendário judaico, Claudinei, é de base lunar. Não quer dizer que nós somos lunáticos. Quem são os lunáticos são os nossos primos, os árabes. Mas nós não somos lunáticos. O calendário é de base lunar. O mês judaico tem ou 29 ou 30 dias. E o mês do calendário solar gregoriano tem 30 ou 31. Por isso tem que ver, de vez em quando, uma correção, que é mais um mês no calendário judaico, mas isso aqui vem desde da criação do mundo e desde o Monte Sinai. Muito bem. Mais alguma pergunta? Rav, conta a história do Baal. Uziel, Baal. Baal é um nome genérico. É uma estátua, o Baal. Baal é o nome de uma estátua da antiguidade, que eles serviam. Era uma idolatria. Havia muitas dessas estátuas do Baal. Tá? Hashem é o grande arquiteto do universo. Claudinei, se ele é o grande arquiteto do universo, quem usa a maçonaria gosta muito do termo supremo arquiteto. Claudinei, Hashem não é só o grande arquiteto do universo, ele é o único arquiteto do universo, infinito. Baruch Hashem, obrigado pelas respostas, Luiz Ricardo, ótimo. Mais alguma pergunta, pessoal? Oi? O que Shalom, seria? Shalom, Rabi, boa noite. Como vai, Yosef? Tudo bem? Tudo bem, o senhor, os demais? Graças a bom Deus, tudo tranquilo. Então tá bom. É sobre a questão do Yaakov, Diná, Esav. Então, o Yaakov, no encontro com Esav, ele escondeu Diná dentro de um caixote. Sim. E segundo os comentários dos sábios, dizem que Yaakov, ele errou porque Diná, com a sua santidade, ela poderia reverter a situação de Esav. Ou seja, Esav poderia ter uma redenção. E logo mais para frente nós temos o estupro da Diná. Sim. E aí o comentário diz que Yaakov errou. Então, como que poderíamos entender essa particularidade nesse sentido? Sim. Na verdade, o que ocorreu é que o Yaakov, ele não entendeu, ele não chegou até a essência com a preocupação do encontro com Esaú. Vamos nos lembrar que o Yaakov, justamente por achar que o crédito de Deus tinha expirado, tinha acabado, então ele ficou bem preocupado com o reencontro do Esaú. E essa preocupação fez com que ele não percebesse que a essência da alma da Diná poderia fazer com que o Esaú se redimisse e voltasse para o caminho do bem. O que aconteceu? A Diná, ela acabou sofrendo a agressão que sofreu, porque já que ela não foi destinada à pessoa certa, então a missão dela foi um pouco descaracterizada. E se descaracterizando,
ela ficou também espiritualmente num estado de vulnerabilidade. Na verdade, também tem assuntos elevadíssimos em relação a essa agressão que ela sofreu de Shem, Hamor, Ben Shem, etc., que a seduziu, não, que a forçou, etc. Na verdade, a alma desse agressor era elevada e queria também se redimir, tanto que ele propôs casamento. Ele não queria só agredir a Diná, ele se apaixonou pela Diná e ele até se sujeitou a fazer a circuncisão e todos da cidade dele, era uma cidade-estado, né? Então, na verdade, explica a Kabbalah que a coisa também não era tão simples, mas já que ela não elevou Esav, por meio dessa agressão que ela sofreu, haveria a possibilidade também de alguém quis se ligar à santidade dela, da Diná, né? Então, isso aqui também é um assunto místico que é trazido pelo Zohar e outros livros de Kabbalah, etc. Então, é um assunto bem sensível e que carece, para sua perfeita compreensão, de um volume maior de informações, né? Então, Lauriane, a luta com o anjo foi, na verdade, ela surgiu por conta da vulnerabilidade de Yaakov, porque ele estava preocupado. Por isso, nunca devemos nos preocupar demasiadamente, porque a gente cria um estado de vulnerabilidade. A melhor forma para enfrentarmos qualquer problema é a confiança em Deus, de que vai dar tudo certo, e nunca acaba o nosso mérito, porque a gente fixando a mente em Deus, Deus é o suficientemente grande, infinitamente grande, para, como se fala, beneficiar tanto aqueles que mereçam, como aqueles que não mereçam. Ou seja, ele é infinitamente bom. Ele pode também beneficiar quem não merece. Mas e como fica o mecanismo de recompensa e castigo? Então, quando a pessoa confia muito em Deus, muito, muito, muito em Deus, mesmo que se trate de um picareta, esse picareta vai ser favorecido por Deus, porque ele acabou de criar um mérito extra, um mérito extraordinário, que é a confiança em Deus. A confiança em Deus é o suficiente para despertar a bondade de Deus e o milagre de Deus. A confiança em Deus é o suficiente para fazer com que, mesmo alguém que não mereça, seja beneficiado pelo Criador. Então, Yosef, voltando ao assunto realmente que você perguntou, a ligação do Yaakov com Esav, a Diná, etc., que ela sofreu, na verdade era para ela ter elevado Esav, mas já que ela não fez isso, então outras forças procuraram ela para se elevarem também. E nem sempre isso ocorre da forma convencional. Houve uma agressão física aqui. Nada agradável. Né? Muito bem. Mas, Rav, conta alguma coisa do Rav Israel Ben Eliezer, o Baal Shem Tov. Osiel, o Baal Shem Tov era tão sagrado, que somente você falar Rabi Israel Ben Eliezer Baal Shem Tov, só afirmar esse nome já é uma singular receita mística para um monte de coisa boa e positiva. Baal Shem Tov é uma das almas mais espetaculares que passaram na face da Terra. Rav Shimon, na preocupação nos deixa suscetíveis? Sim, sim, Vânia. Sabe por quê? Boa noite, por quê? Porque a preocupação é uma pequena falha na confiança de Deus. Preocupação, vamos dividir a palavra, é pré-ocupação. Ocupar-se previamente de um problema, a gente ainda nem se deparou totalmente com o problema e nós estamos preocupados com ele, pré-ocupados. Não devemos nos pré-ocupar, nós devemos somente nos ocupar com o problema. Por isso, a confiança em Deus deve ser muito grande. Hoje eu li uma história bem curta
Havia um Hassid nos Estados Unidos, alguns anos atrás, ele foi acusado por sonegação de imposto. Ele tinha um abate, um frigorífico no meio dos Estados Unidos, em Ohio, e ele foi preso. Lá nos Estados Unidos, às vezes, sonegação é pior do que assassinato, por incrível que pareça. Ele caiu na mão de um juiz antissemita, outro juiz antissemita, por sonegação, e não era um valor grande. Ele pegou prisão de 28 anos. 28 anos encarcerado. Ele cumpriu os primeiros 5 anos. Depois, o que aconteceu? Existe um projeto nos Estados Unidos que, para crianças que estão desenganadas, crianças que estão com doenças graves e dentro de pouco tempo vão se despedir do mundo. Então, tem um projeto que faz a vontade das crianças. Então, lá nos Estados Unidos, eles movem mundos e fundos para fazerem a vontade da criança. A criança pede: o que você quer? Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero... E pede um monte de coisa. Aí encontraram uma criança que era judia, um menino religioso. Ele estava no hospital e perguntaram para ele: o que você quer? Ele falou: eu quero mandar uma mensagem, eu quero me encontrar com o presidente Trump. Aí o pessoal achou meio difícil, né? Uma criança se encontrar com o presidente Trump, ele achou meio difícil. Mandaram uma mensagem para ele, ele queria... Eu acho que ele acabou se encontrando com essa criança, mas ele queria saber o assunto, de que se trata, o que a criança queria falar com ele. E a criança fez um pedido, esse menino: eu quero que o meu irmão, não era irmão dele, era um outro judeu, o Shalom Rubashkin, aquele Hassid que está preso, eu queria que ele fosse libertado da prisão. Quando o presidente Trump viu que um garoto que estava na reta final da sua vida podia pedir qualquer outra coisa, mas não pediu nada para si, só pediu que um outro judeu fosse liberto, ele ficou muito emocionado, ele começou a lacrimejar o Trump. E a próxima providência dele foi dar ordens para que Shalom Rubashkin fosse comutada a pena dele. Ele já tinha cumprido 8 anos da pena de 28 anos, ele foi liberto totalmente pelo pedido de uma criança em fase final da sua vida. Então, a gente vê como eu contei essa história, por que mesmo? Que perguntaram para esse Shalom Rubashkin como que era na prisão. Ele falou que ele tinha um livro lá que falava só sobre confiança em Deus, que ele mentalizava cada vez as palavras do texto da confiança em Deus, que em nenhum momento ele perdeu a confiança em Deus. Ele tinha tanta confiança em Deus que Hashem fez com que surgisse algo inusitado, uma criança que emocionasse o presidente da República e fizesse com que ele comutasse a pena, a condenação, que pelos meios naturais não seria comutada. A confiança em Deus move montanhas totalmente acima do natural, acima do previsível, de uma forma espetacular. Por isso, nós temos que ter muita confiança de que Deus sempre vai nos auxiliar. Quanto mais pensarmos em Deus, mais Ele vai revelar a nós que está o tempo todo pensando em nós. Mais alguma pergunta? Lá ela estava todos. Deus é tudo e tudo é Deus. Uziel, Deus é tudo e tudo faz parte de Deus. Tudo é Deus, que tudo está dentro de Deus, né? Na verdade, tudo não é só Deus, porque o tudo e o nada para Deus não fazem a mínima diferença. Se deixar de existir tudo, Deus continua existindo. Então, tudo faz parte de Deus. Rav, se Diná não realizou o refinamento de Esaú, ele acabou gerando uma filha para se casar com ela. Ela gerou uma filha para se casar com José no Egito. Sim, era Osnat, que era a filha adotiva
a filha adotiva de Potifar, e com a esposa de Potifar, etc., Osnat, que casou com o Yosef. E Menashe e Efraim, porque a tribo de Yosef foi subdividida em Menashe e Efraim. Menashe e Efraim eram netos da Diná. Gratidão, Rav Shimon, amém, Bezrat Hashem. Muito bem, mais alguma pergunta, pessoal? Vamos aproveitar a ocasião. Ok. Agradeço do fundo do coração a honra e o prazer de tê-los aqui, junto conosco aqui, nessa sala do Zoom. Aqui nós terminamos aqui, estamos aqui em 27, 28 pessoas. 27 dá a numerologia da palavra Zach, que é refinado, e 28 é Koach, que é força. Então, que todos nós possamos nos refinar e que, com esse refinamento, sejamos espiritualmente cada vez mais fortes e sejamos instrumentos da luz infinita de Deus. Amém. Muito obrigado. Uma excelente noite a todos vocês, a todos nós. Até mais.